Em nome do nosso presidente, Ivanir Gasparim, desejamos boas-vindas a todos nesta reunião almoço. Queremos saudar e agradecer ao nosso palestrante do dia, secretário municipal do Urbanismo de Caxias do Sul, João Ues, que logo mais irá palestrar sobre o tema Caxias do Futuro, da regularização fundiária ao planejamento urbano. Agradecemos também a quem está conectado conosco pelo nosso Facebook e pelo nosso YouTube. E compartilhe a nossa reunião almoço nas suas redes sociais, marcando @SICCaxiasOficial. Estão presentes conosco neste evento prefeito e vice-prefeita de Caxias do Sul, Adilode Domênico e Paula Iores, secretários municipais de Caxias do Sul, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Velocino Ues, e vereadores de Caxias do Sul, presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, José Quadros dos Santos. Uma saudação especial às nossas soberanas da Festa da Uva de 2022, Rainha Priscila Zanol, e às princesas Bianca Fabrotti e Bruna Malban. Uma salva de palmas. Presidente do Conselho Superior da SIC, Davi Abramo Randon. Presidente do Conselho Deliberativo da SIC, Emir José Alves da SIC. Presidentes da SIC, Mauro Bellini, Jaime Andraça e Maristela Tomasi Chiapin. E o nosso ex-presidente, Milton Corlatti. Aos presidentes de sindicatos e entidades de classe ou representantes. Gelson de Oliveira, presidente do Simplas. Márcia Costa, representando o Sind Lojas, Renato Corso, presidente do CDL Caxias, e Rodrigo Postiglione, presidente do Sinduscom. Aproveitamos para agradecer aos patrocinadores e apoiadores, aos quais reiteramos o nosso muito obrigada. Patrocínio Master de Florence, Grupo RBS Sicredi. Patrocínio dos Supermercados Andreassa, BRDE, Rede Caminho do Saber, Círculo Saúde, Marco Polo, Randon e Universidade de Caxias do Sul. Apoio institucional da Emercor e da Fortaleza. Senhoras e senhores, uma saudação ao nosso presidente, por gentileza. Bem-vindos à reunião almoço da SIC Caxias. Agradecemos a presença de todos que nos acompanham presencialmente e também pelos canais da entidade nas redes sociais. Um agradecimento especial ao nosso convidado, o secretário municipal do Urbanismo, João Ues, que nos traz um tema da maior importância para o planejamento urbano e para o futuro de Caxias e região. Senhoras e senhores, queremos registrar nossos mais efusivos cumprimentos às novas soberanas aqui presentes, Priscila Zanol, Bianca Roth e Bruna Malman, que na última quinta-feira foram eleitas para representar nossa querida Festa da Uva. A escolha da rainha e princesas, depois de meses de duras provações, porque passamos, representa a chegada de um tempo de esperança, em dias melhores e mais felizes, de retomada e de celebração da vida. Parabéns, queridas soberanas, contem com o apoio da SIC Caxias para fazermos juntos uma grande e inesquecível Festa da Uva. Do mesmo modo, queremos cumprimentar e agradecer a presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva e toda a sua equipe por todo o trabalho, dedicação e resiliência. Desde o início, a nossa querida Sandra, que está nos ouvindo virtualmente nesse momento, quando assumiu a condução da Festa da Uva, sabemos que não foi uma missão fácil. Mas você, Sandra, soube superar todos os desafios com resiliência, empenho e dedicação. Senhoras e senhores, em relação à presença do secretário João Ues na reunião almoço de hoje, muitos devem estar se perguntando por que motivo a SIC
colocaria o tema da regularização fundiária em pauta. Eu diria, senhores, que a primeira razão é de cunho social. A regularização fundiária consolida o direito de todo cidadão à moradia. Um instrumento devidamente legal contribui no sentido de possibilitar que famílias tenham segurança jurídica da posse do seu imóvel, o que também é uma forma de promover a cidadania e a justiça social. Com a titularidade em mãos, secretário, os cidadãos poderão transacionar seus imóveis, fazer reformas, regularizar edificações. Esses são apenas alguns benefícios advindos da regularização fundiária, que já evidenciam o quanto é importante e necessária a legalização das propriedades. O mapa estratégico da SIC diz que a nossa visão é ser reconhecida pela liderança, representatividade por suas ações para o desenvolvimento de Caxias do Sul e região. Muitas vezes, isso só é possível se nos aproximarmos do poder público, para pensarmos, prefeito, e trabalharmos conjuntamente, visando a coletividade. Debater o tema da regularização fundiária faz parte dessa premissa, pois estamos falando, senhoras e senhores, de 35% da população de Caxias que vive em áreas ditas irregulares. A esta população se dará o pleno exercício do direito à propriedade e à cidadania. Se queremos desenvolvimento, se queremos uma cidade mais próspera e inteligente, queremos também o avanço nas políticas de regularização fundiária para solucionar a angústia de muitas famílias e também de muitos empreendedores que têm seus projetos, secretário, travados por falta de marcos regulatórios, ou talvez pelo excesso de marcos regulatórios. É o caso da possibilidade de regularização dos pavilhões aprovados como comerciais e que com a nova lei pode ser regularizado como industriais. Aliás, é um assunto que eu particularmente não sabia nem sequer essa diferença. Outro tema considerado relevante para a SIC Caxias é pelas entidades empresariais aqui representado pelos sindicatos. No âmbito do urbanismo, é o novo plano diretor urbano, que cria corredores de desenvolvimento nas perimetrais, o que consideramos um avanço para o nosso desenvolvimento. Aproveitamos, secretário Ues, para fazer um registro a respeito da maior velocidade para aprovação de projetos e a integração digital com o SEMA e outras secretarias. A agilidade nos processos, como todos sabem, favorece o empreendedorismo e, consequentemente, a geração de empregos e riqueza. Muito obrigado a todos e boa reunião ao almoço. E vamos à nossa palestra, senhoras e senhores, para falar sobre os números mais recentes e os avanços obtidos pela Secretaria Municipal do Urbanismo com a nova Lei de Regularização Fundiária e sobre o plano para transformar em áreas industriais aquelas regiões do município onde já existam instalações e atividades produtivas da indústria e do comércio, convido ao palco o secretário municipal do Urbanismo de Caxias do Sul, secretário João Ues. Bom, falar um pouco de regularização fundiária, né, e um pouquinho da Caxias do futuro, aquilo que a gente pretende para o futuro de Caxias.
Muito além da regularização fundiária, o planejamento de uma cidade tem que ser pensada, tem que ser trabalhada e tem que ser desenvolvida a diversas mãos. Nada mais justo que o ente público com a iniciativa privada se abracem e façam o planejamento de uma cidade que nós queremos. Pode passar. A Secretaria Municipal do Urbanismo, a gente teve a grata satisfação de assumi-la em fevereiro de 2020, na gestão do prefeito Cassino e do vice Eloy. Um trabalho árduo, a gente chega na secretaria, a gente encontra uma secretaria totalmente desmotivada, massacrada por uma administração que tinha nos antecedido, travada, sem condições dos servidores poderem trabalhar, desenvolverem suas atividades. E com muito trabalho, com muito diálogo e com muito entendimento da turma aguerrida de servidores públicos que nós temos na Secretaria Municipal do Urbanismo, a gente conseguiu, em 1 ano e meio, e depois reassumindo o cargo como secretário na gestão do prefeito Adiló, dar continuidade a esse trabalho. Os números mostram, né, exatamente isso, né? Eu fiz um comparativo dos últimos 6 meses da administração que nos antecedeu com os últimos 1 ano e meio dessa administração, entre o prefeito Adiló e o prefeito Cassina. E o que demonstra exatamente é isso, é o aumento significativo do aumento de número de alvarás de localização, né, num ano onde que a pandemia pegou valendo no que diz respeito a fechamento de empresas, ao mesmo tempo que se fechavam empresas, se abriam empresas na nossa cidade. A gente tem números consideráveis, números altos, daquilo que foi trabalhado junto com a diretoria de fiscalização da prefeitura, e quando a gente fala em fiscalização, o pessoal fica bravo, fica com medo, mas a gente precisa das ações da fiscalização a fim de liberar alvarás de localização. A gente teve um crescimento de em torno de 3% no aumento de números de alvarás emitidos. E lembrando que desde o ano passado, os MEIs, eles não precisam mais de alvarás de localização. Somente, né, o laudo do Corpo de Bombeiros, eles podem desenvolver as suas atividades. Por isso também abaixa o número significativamente, mas mesmo assim, pequenas e microempresas, ao longo deste ano pandêmico e desse período que estamos enfrentando, as empresas continuam abrindo. A gente tem empresas que fecham, mas a gente tem empresas que abrem. Automaticamente, o número de habite-se liberados, a regularização da sua casa por plena, isso significa o quê? Significa muito mais arrecadação para o município, né? Conversava com o secretário Dornelles na sexta-feira e ele me comentava que nos 6 primeiros meses deste ano foram liberadas em torno de 17 mil guias de ITBI. Isso é recurso que entra nos cofres públicos, que são investidos automaticamente no bem-estar da população, em serviços, em obras, né? E automaticamente a construção civil também está andando bastante. No momento que você libera um habite de um prédio de 5, 6 andares, você gera várias guias, vários impostos. Situação essa que também estava travada. Se a gente pegar em comparativo, também se teve um aumento considerável. O número de servidores é o mesmo, né? Só que é o jeito de tratar com o servidor, é o jeito de dar liberdade ao servidor poder trabalhar. Trago também um pouquinho dos números no que diz respeito à questão de edificações, né? A gente tem um aumento de quase 74% nas aprovações de projetos arquitetônicos no município. Isso demonstra que o Sinduscom vem trabalhando, a SEAC vem trabalhando, os técnicos vêm trabalhando, e a gente tem aumentado muito o que diz aprovações. A gente sai de um ano de 2019 com em torno de 300 mil metros aprovados, a gente termina 2020 com em torno de 650 mil metros de área construída, aprovada, e a estimativa para o ano de 2021, mesmo com todo o retrocesso, com toda a situação da pandemia, é terminar o ano com mais de 1 milhão de metros quadrados aprovados. Isso automaticamente gera emprego, gera renda, do movimento, o mercado da construção, das construtoras, o mercado todo que envolve. A gente tinha um problema, e é conhecido de todos os senhores e senhoras aqui, que é a questão das liberações dos IUs. Tinha IUs que demoravam em torno de 6, 7 meses para serem liberados. De imediato, a gente refez um setor que tinha sido destruído, e hoje
a média de liberação de IUs chega no máximo a 30 dias. Claro que tem aqueles mais complexos que demoram um pouco mais, mas hoje a informação ela está diretamente ligada ao sistema GeoCaxias. Hoje, para você pegar um IU informativo, você não precisa mais vir até a prefeitura. Você entra no sistema GeoCaxias, você lança os dados ali e automaticamente você tem o seu IU informativo, aquelas informações básicas na hora, onde que antes demorava de 6 a 7 meses. A questão também da aprovação, né, de loteamentos regulares. A gente vem de um número também crescente, de um aumento significativo nesses 1 ano e meio à frente da Secretaria, e automaticamente a liberação de lotes regulares, você não cria um problema logo ali na frente, que é os loteamentos irregulares. É a questão do lote irregular, respeitando todas as questões, né, urbanísticas e de plano diretor. E um aumento significativo de 250% nas áreas, né, desmembradas do município. São aqueles processos que estavam lá retidos há anos, onde que as pessoas não podiam fazer o seu desmembramento, as suas aglutinações, né, a gente salta de 300 e pouco e vai para 1 milhão, um aumento de 250%. Esse trabalho não é um trabalho do secretário, e sim da equipe qualificada de servidores, que a partir da nossa gestão tem a liberdade de trabalhar, de produzir, de dar ideias e de trabalhar, né? Então, é um trabalho árduo do servidor público de carreira, que está junto à Secretaria há muito tempo desenvolvendo o seu trabalho e tendo essa liberdade de fazer o seu trabalho. Parcelamentos irregulares, né? O anterior, por favor. Parcelamentos irregulares, o município há anos que não regulariza mais nada. No ano de 2020, a gente teve a satisfação, através de um grande trabalho do setor de regularização fundiária, em regularizar um loteamento irregular, que é o Moinho de Ventos. Antes disso, a gente não tem qual loteamento foi regularizado, então a gente vem de um passivo de anos. E quando assumimos a Secretaria Municipal do Urbanismo, um dos principais pedidos, se não o principal pedido do prefeito Adiló, foi a questão da regularização fundiária. Hoje a gente anda pela cidade, a gente percorre e a gente analisa, 1/3 da população caxiense reside em áreas irregulares. Isso significa que essas pessoas não têm a sua escritura, não têm os seus títulos, não podem vender, não podem transacionar, não podem ter uma vida digna como que uma pessoa que reside num loteamento regular tem. E por isso que o prefeito Adiló e a vice Paula nos pediram uma atenção muito especial nisso. E desde o ano passado a gente vinha comentando que a gente precisava ter uma lei nova que falasse de regularização fundiária. A gente tem uma lei de 2013, 2014. Nessa lei, um loteamento só foi regularizado, que foi no ano passado. Né? Mas a gente não, mais do que ter uma lei, isso o serviço público tem que aprender, as pessoas que estão à frente dos órgãos públicos têm que aprender. Em situações consolidadas, não é a população que tem que se adequar à lei, e sim a lei se adequar às realidades já consolidadas. E foi isso que a gente fez. Num trabalho árduo entre prefeitura, liderado pelo procurador Adivandro Reck, trabalhou com as entidades, trabalhou com a população, a gente fez audiência pública com mais de 400 pessoas presentes virtualmente, trabalho árduo com o Ministério Público na pessoa do Dr. Adrio Gelati, trabalho com a academia, trabalho com o Judiciário, trabalho com a Câmara de Vereadores, e aqui vale uma lembrança que o vereador Sandro Fantinel é o autor de uma lei de regularização fundiária, que é a REURB, né, o qual retirou o projeto em questão de uns 20 dias atrás para a gente conseguir dar trâmite naquele da Prefeitura, onde que também acaba colocando situações que estavam no projeto de lei dele para dentro da proposta enviada pelo Executivo. Uma proposta que começou de trás para frente. Não adianta a gente ter uma legislação bonita, né, que fale tudo, mas que não resolva. Situação essa que a gente enfrentava. Então, por isso, dessa construção coletiva, a gente começa de trás para frente, a gente chama os técnicos do setor e a gente pede, pessoal, por que trava a regularização fundiária? Por que o último loteamento regularizado de interesse social foi em 2001 e se passou 20 anos e não se regularizou mais nada? Por que o último foi em 2019 e antes disso não se teve?
né? E eles nos listam lá uns 20 itens de situações que travam. O que a gente faz com esses itens? A gente transforma em lei, a gente excepcionaliza a fim de dar condições na regularização. Ou é a largura da via, que não respeita o plano diretor, que diz que é 15 metros, ou é a questão do tamanho dos lotes, das edificações ali colocadas. E quando a gente olha os números, né, que estão na tela, onde que demonstra que quase 600 áreas são irregulares no município de Caxias do Sul, em torno de 80 mil lotes, a gente tem que trabalhar uma legislação. E nesse ponto o prefeito Adiló nos dá liberdade total em produzir e propor. A gente tem uma Caxias vamos ter uma Caxias antes da regularização fundiária e uma Caxias pós-regularização fundiária. Vamos pegar só um exemplo, a região de Anarrec, o bairro Serrano, tem 105 áreas irregulares. É uma Caxias nova naquela região. É claro que tem que ser respeitada a questão da zona das águas, toda essa situação, mas tu tem que dar condições de regularização fundiária. Nós temos uma cidade nova, irregular, dentro de uma região, de duas regiões administrativas, que é o Serrano e Anarrec, só para trazer como exemplos. A lei nova, ela possibilita não só a regularização daqueles lotes em áreas urbanas do município, mas também nas áreas rurais do município. Legislação essa que até então também não poderia se fazer regularizações desse estilo, né? Trazer a regularização fundiária, né? E aí aqui a gente mostra um gráfico das regiões da cidade onde que mais tem parte de loteamentos irregulares. Se a gente trabalhar a região de Anarrec e Serrano, são as maiores irregulares do município. A gente tem a região de Santa Bárbara de Anarrec, que é um grande problema em termos de irregularidade. Mas esse projeto que está na Câmara de Vereadores, né, ele traz muito para o município, né? Hoje a gente estima, né, e o presidente Ivanir colocou muito bem, né, que em torno de 35% da população está informal. Isso significa o quê? Que não estão arrecadando, que não estão pagando seus impostos, muito deles, e andando pelos bairros da cidade, nos cantos, o prefeito Adiló sempre traz esse exemplo, não tem um cidadão caxiense que diz, olha, eu não quero pagar o meu imposto, ao contrário, eu quero pagar o meu IPTU, eu quero pagar as minhas taxas, mas eu quero ter a minha escritura, eu quero poder dizer que esse terreno é meu. E por isso que a gente institui um programa chamado Esse Terreno é Meu, na regularização fundiária, a fim de possibilitar a essas pessoas que digam, olha, foi regularizado, eu tenho a minha escritura na mão, a minha casa está regularizada também e eu consigo, né, de vender, eu consigo comprar outra área, eu consigo fazer um empréstimo, eu consigo movimentar a economia da cidade. O que a cidade ganha com a regularização fundiária? Ela estimula a economia, porque no momento que você tem o seu lote regularizado, você consegue vender, você consegue construir legal, você consegue fazer uma reforma, você consegue ter uma infraestrutura básica em torno da sua casa e no seu terreno, a fim de dar condições. Incrementa a arrecadação do município. E em seguida a gente vai falar nisso. Por quê? Porque ao longo de 10 anos, se a gente regularizar essas 600 áreas, o investimento, né, e o valor arrecadado aos cofres públicos, que são revertidos em serviços para a comunidade, é muito grande. Hoje, a gente tem loteamentos na cidade que eles têm recolhimento, um exemplo, de lixo, diariamente, ou 2 ou 3 vezes por semana. Mas eles não pagam a taxa de coleta do lixo. É claro que você vai ter um reflexo aonde? Lá na Codeca. Por quê? Porque você arrecada para uma certa parcela da população, mas você recolhe para uma parcela diferente. Evidentemente que impacta. Você gasta e tem um serviço muito a mais daquilo que você arrecada. Melhora a gestão. Por quê? Porque automaticamente esses recursos que entram são investidos. Melhora a qualidade de vida do indivíduo. Melhora certamente essas pessoas dentro das empresas, dentro do comércio. Por quê? Porque essas pessoas vão ter a segurança jurídica de dizer que esse terreno é seu. Elas vão poder transacionar, elas vão poder estar nos seus ambientes de trabalho muito mais felizes e muito com a sua regularização, com a sua escritura propriamente dita.
O caxiense ganha muito com isso. Só para vocês terem uma base, hoje a arrecadação do ano de 2020 no município foi em torno de 1.608 milhões. De receita própria em torno de 528 milhões. O que significa a arrecadação com a regularização fundiária dessas 600 áreas? Uma arrecadação anual de 148 milhões. Hoje, do orçamento do município, 10% é feito é colocado em infraestrutura e melhoramentos. Isso quer dizer que ao longo de 10 anos a regularização ela vai proporcionar que a gente dobre o valor do investimento, que é revertido em saneamento, em escola, educação, saúde, segurança e os outros temas afetos. A gente estima um crescimento de 50% na arrecadação de ITBIs, ISS e outros impostos ao município. E o caxiense ganha muito, o caxiense ganha a segurança jurídica principalmente, o acesso ao crédito, que hoje ele não consegue fazer um financiamento para pagar a faculdade do filho, o curso do filho, porque ele não consegue hipotecar o seu terreno, porque não é dele. É dele, mas ele não tem o título, Traz a segurança jurídica dele poder vender, dele poder deixar uma herança para o seu filho, poder deixar aquele terreno para os seus filhos. E automaticamente aumenta o patrimônio. Em momentos que muitas vezes a gente vê, porque o governo auxilia com valores, o governo dá crédito, isso e aquilo. O momento que a prefeitura faz a regularização fundiária, ela dá no mínimo um título para aquela família e um valor de no mínimo 100 mil reais. Que é o valor da casa lá construída, é o valor do terreno. Então, ela dá crédito para aquela família pode vender, pode transacionar. Muito mais que um auxílio, muitas vezes, de um salário mínimo, você dá um ativo automaticamente de, no mínimo, 100 mil reais para essas áreas. O projeto está na Câmara de Vereadores, e aqui eu vejo um número expressivo de vereadores, e em nome do presidente Velocino, a gente solicita o mais rápido possível a tramitação desse processo. Junto à Câmara, que o prefeito consiga fazer a sanção dele, a fim de a gente, com certeza, produzir mais. Hoje, um processo que entra na Secretaria Municipal do Urbanismo sobre a regularização fundiária, ele tramita em torno de 5 anos entre as secretarias afetas. Ele fica 6, 7 meses nas obras, ele fica 6, 7 meses lá no SAMAI, ele fica a mesma quantidade de tempo lá no meio ambiente, ele fica ao mesmo tempo lá na Procuradoria-Geral do município. O que a gente está criando junto à Secretaria para dar respostas mais ágeis? Um setor de regularização fundiária. Não é a criação de cargos, não é a criação de CCs, é usar aquelas pessoas que a gente já tem dentro da prefeitura, servidores públicos de carreira, desde o processo tramitar em diversas secretarias, ele vai tramitar somente dentro do setor de regularização fundiária. Ali dentro você vai ter um representante do meio ambiente, você vai ter um representante da Secretaria de Obras, você vai ter um representante do SAMAI, a fim desse processo não fazer essas voltas de 5 anos, e quando volta ali 5 anos, o pedido é negado. Por quê? Porque a legislação tranca, porque a legislação não permite que regularize do jeito que está consolidado. E aí a gente tem que buscar exemplos fora. O Rio de Janeiro regulariza direito à laje, você não precisa nem ter rua na frente, você pode ter uma escadaria que regulariza. Aí Caxias exige 15 metros, você vai tirar meio loteamento. Então são questões que a gente está excepcionalizando dentro da lei, a questão também na zona das águas. Claro que a gente tem que lidar com muito cuidado com a zona das águas, porque a gente tem que ter o desenvolvimento, mas também a gente não pode ter uma água de não qualidade lá no futuro. E também excepcionaliza essas questões. Acima de tudo, é trazer para a formalidade 1/3 da população. Evidentemente que não vai ser somente no governo do prefeito Adilói da Paula essa questão da regularização. No mínimo 2 ou 3 prefeitos que venham a sucedê-los, e venham a suceder na secretaria. Mas uma coisa é clara, o planejamento da secretaria para os próximos 3 anos e meio, a qual a gente estará à frente, é tentar regularizar o máximo de loteamentos e trazer para a formalidade. Para quem não regulariza nada há 20 anos em termos de prefeitura, por quê? Porque caso que a legislação não deixa,
certamente no período do prefeito Adiló e da vice Paula a gente vai ter muitas áreas. E automaticamente isso implica diretamente na construção civil, Postiglione, aonde que essas pessoas vão poder construir, vão poder ter as suas edificações. Os comércios ali localizados, eles vão poder ter os seus alvarás de localização, eles vão poder regularizar o seu negócio. As indústrias ali localizadas, e tem indústrias localizadas, também vão poder regularizar a sua situação. Então, além de tudo, além de ter o terreno regularizado, é a regularização daquele meio que tem em torno do loteamento, seja de comércio, de serviço e de indústria. Outro avanço na legislação é a questão da regularização do imóvel. Aqueles loteamentos de interesse social, onde que as construções têm até 70 metros quadrados e um pavimento, elas poderão ser regularizadas junto com a regularização fundiária. No momento que a prefeitura entrega o título de regularização do lote, vai entregar a regularização da edificação, até 70 metros quadrados. E fora disso, a pessoa pode buscar outros mecanismos junto à secretaria para fazer a regularização propriamente dita da sua edificação. Bom, a regularização fundiária ela é necessária, mas se precisa, acima de tudo, um planejamento urbano. Não podemos aqui 10, 12 anos, quando se terminar de regularizar essas 600 áreas, a gente ter mais 600 áreas. E por isso a gente tem que ter leis modernas, leis que dê condições às pessoas para que empreendam de forma legal, que construam de forma legal, que façam loteamentos de forma legal, né? E um dos principais pontos que nós estamos começando a tratar na secretaria, já com trabalho interno, é a questão da criação de uma nova lei de parcelamento regular do solo, aonde que abriga exatamente essas condições plenas para que as urbanizadoras que foram massacradas nos últimos anos, hoje, para você liberar um loteamento é em torno de 7, 8 anos, quando vai bem. Evidentemente que aumenta a clandestinidade, aumenta loteamentos irregulares. Você demora 7 anos para fazer um loteamento. Olha o custo disso, é IPTU cobrado no primeiro ano após o pedido de aprovação do loteamento. É todos os tributos. Evidentemente que isso é revertido aonde? Em cima do valor do lote. E as pessoas vão comprar na informalidade. Então, uma lei nova de regularização do solo, aonde que permite que se faça loteamentos populares no município. O município é quase 20 anos que não se faz mais loteamentos populares. E eu vejo aqui o Chico, quando foi secretário da Habitação, foi os últimos loteamentos populares feitos, foi no início da década de 90 até metade da década de 90. E depois disso não se teve mais loteamentos populares. Por quê? Porque fica difícil para a urbanizadora, fica difícil para a empresa poder empreender em loteamentos irregulares. Por quê? Porque a lei massacra, o sistema massacra. Hoje, uma viabilidade de projeto de loteamento novo demora 4 anos. Em 1998 demorava 6 meses. Com toda a tecnologia que nós temos, com todos os sistemas, a prefeitura, a população, as entidades, as urbanizadoras não podem admitir que um processo demore 4 anos, aonde que há 20 anos atrás se demorava 6 meses, que era ainda na ponta do lápis os desenhos, e não se tinha sistema. Então, uma nova lei de parcelamento do solo, aonde que também diga e traga parâmetros novos para loteamentos industriais. E hoje a gente tem um número muito reduzido de áreas industriais no município. Conversando com alguns donos de imobiliárias, semanalmente na secretaria, eles nos colocam: João, não se tem mais pavilhões industriais, não se tem áreas industriais para construir, aquelas que tem estão em mãos de poucos que muitas vezes não querem empreender. Então nós temos obrigatoriamente pensar novas áreas industriais, conceitos novos de aprovação, e menos exigência e mais rapidez na aprovação desses loteamentos industriais, a fim de conseguir fomentar o parque industrial da cidade. E isso também parte de um novo estudo de uma nova área industrial do município. A gente já vem conversando com o prefeito Adiló há algum tempo, né, e pensando em diversas áreas do município a fim de transformá-las em áreas industriais e poder dar a condição de uso e a condição de construções industriais.
A questão também da elaboração de novas legislações, e a gente tem uma legislação nova, que é o Código de Edificações, que foi montado ano passado em parceria com o Sinduscom e com a SEAC, modernizando os procedimentos de aprovação, dando condições, né, de uma autoaprovação para aquelas residências unifamiliares ou aqueles pavilhões de até 500 metros quadrados. Projetos simplificados, mais ágeis, mais rápidos. Né? A gente tem a questão também que foi trabalhada no plano diretor de 2019 e a gente ampliou na questão do Código de Edificações do ano passado, que é a questão daqueles pavilhões que historicamente eram comerciais e você nunca conseguia transformá-los em industriais. Por quê? Porque a taxa era 80% do terreno nos pavilhões comerciais, dos industriais era 60%. Você tinha que desmanchar 20% da edificação. E num trabalho junto ao plano diretor e o ano passado, dando condições no Código de Edificações e posteriormente na nova lei, que é o Caxias Legal, que vem substituir o Habite Legal, a condição de regularização daqueles pavilhões no primeiro, no segundo e no terceiro anel viário, aonde que eram historicamente comerciais, mas que podem abrigar atividades industriais ou já abrigaram atividades industriais e podem ser regularizados através do programa Caxias Legal ou também através de aprovação de projetos simplificados naqueles até 500 metros quadrados. Isso é pensar o futuro de Caxias, isso é pensar Caxias lá na frente, dando condições naqueles locais já destinados a comércio, dar condições também para a indústria. E o presidente Ivanir coloca a questão dos corredores de desenvolvimento junto às RS de ABR-116. Justamente foi pensado em colocar isso junto ao plano diretor, a fim que a gente consiga desenvolver essas regiões, essas áreas, né, como áreas industriais também, com parâmetros industriais, para que se possa ter ao longo da 116, da 453 e da 122, empreendimentos voltados à indústria e ao comércio, fomentando essa área também. Claro, a gente tem uma questão de bacias que passa entre elas, com a avaliação precisa do SAMAI, mas podendo ser implantadas. Agilização também, outros avanços que nós temos que pensar no futuro. Agilização, né, e aquilo que a Paula sempre falava na campanha e sempre defende muito, a nossa vice-prefeita, que é a questão do Simplifica Caxias, no que diz respeito a aprovações de loteamentos, a aprovação de empreendimento, a liberações de alvarás. E a gente tem uma parceria desde 2011 com o Sinduscom, Secretaria do Urbanismo, no que diz respeito ao SMU Web, que é exatamente o IU online, é a aprovação online, sistema em que a prefeitura não entra com nada, o Sinduscom entra com a verba, entra com o programa, né, e nos disponibiliza. A gente está na fase 3.0 nesse momento, já conversando com o Postiglione para a gente trabalhar a questão 4.0, para a gente conseguir avançar mais junto com a SEMA Web, com outros sistemas. Hoje, um processo que sai da Secretaria do Urbanismo, ele desce a escada na Secretaria de Planejamento, ele tem que ser impresso. Para ele sair do setor de edificações da Secretaria e andar 10 metros até a fiscalização, ele tem que ser impresso. E por isso que o SMU Web 4.0, que está sendo planejado junto com o Sinduscom, ele vai facilitar isso, a integração entre secretarias. Hoje um processo ele vai fisicamente para a Secretaria de Trânsito e a gente já vem trabalhando com o secretário Afonso, onde que ele vai ser online, encurtando o tempo de análise e automaticamente dando mais condições para investimentos, né, e para construções novas junto ao município de Caxias do Sul. Temos a questão também que temos que levar em consideração, né, que é a questão de mecanismos para estimular, né, a existência, a permanência das empresas em Caxias. Nós temos que ter leis que permitam que elas fiquem, que a gente trabalhe o alvará de localização, as licenças junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mas que dê condições que ela fique. A gente tem que terminar a era que as empresas saem de Caxias e vão a Flores da Cunha. E as pessoas ainda residem em Caxias e trabalham em Flores da Cunha, empresas que eram nossas, por falta de condições, de falta de estímulo, muitas vezes, do poder público. Hoje, para você fazer uma terraplanagem num terreno para a construção de um pavilhão, o secretário de obras vai preso se ele fizer.
Mas se a pessoa sair daqui, ela vai a Flores da Cunha, 15 quilômetros, a prefeitura dá terraplanagem, isenta de IPTU, né, e dá várias vantagens. Por isso que as empresas vão embora. Por isso que nós temos que trabalhar legislações novas que contemplem essa situação, e esse já é um pedido do prefeito Adiló. A gente já vem trabalhando nisso, a fim de dar condições que as empresas permaneçam em Caxias e, acima de tudo, dar condições que novas empresas venham se instalar em Caxias. Qual foi a empresa de grande porte nos últimos 20 anos que veio se instalar em Caxias? Não se tem. Por quê? Mas em Flores da Cunha tem, em Farroupilha tem, em Vale Real tem. Por quê? Porque se dá condições e não se cobra aquilo que não precisa ser cobrado. Por que Caxias cobra e Flores da Cunha não cobra? Vamos se adequar à legislação de Flores da Cunha, vamos buscar, vamos aprender com Flores da Cunha, vamos aprender com Nova Pádua, vamos aprender com Vale Real, mas vamos trazê-las para Caxias. E isso só você consegue com legislações simplificadas, claras e que dê condições que as pessoas, que as empresas venham se instalar em Caxias. Obrigatoriamente nós temos que trabalhar a questão de um fórum municipal que planeje a cidade do futuro, entre entidade, academias, a própria prefeitura, que tragam ideias e não se discuta, um exemplo, o plano diretor a cada 10 anos. Nós temos que discutir o plano diretor a cada 2 anos. Mas, acima de tudo, a cada 1 ano, 2 anos, nós temos que discutir as leis principais, seja de edificação, seja o código de postura, a questão da aprovação de loteamentos. Nós temos que sentar, nós temos que modernizar. Que tal cidade do país está modernizada na situação de aprovação de loteamentos e edificações, nós temos que ir lá buscar o modelo, nós temos que implantar em Caxias. Não é feio copiar quando se traz lucro e se traz rendimentos visíveis para a comunidade. Então, um fórum municipal para discutir a Caxias do futuro. Né, discutir o planejamento, seja de código de edificação e de posturas, mas que tragam à tona essa situação. Nós não podemos muitas vezes ter um código de edificações de obras de 10 anos, nós temos que ir renovando ele, temos que ir adequando a realidade aos sistemas impostos, a fim de facilitar que o empreendedor fique em Caxias, que se abra mais indústria, mais comércio e se tenha a simplificação do serviço. Outra questão que nós temos que levar em consideração também é a modernização dos sistemas internos, de fiscalizatórios, a liberação de alvarás. Isso já vem há muito tempo, e o secretário Elvio também liderou um processo desde o começo do ano, que é a questão da simplificação e a autodeclaração. Empresas de pequeno e médio portes, elas não precisam vir solicitar o alvará, elas declaram o tipo de empreendimento, aquilo que ela segue internamente, e depois a fiscalização vai no local. Muitas vezes a fiscalização fica 30, 40, 60 dias com o alvará retido, não consegue fazer a fiscalização, porque nós temos um fiscal a cada 80 mil habitantes na cidade, humanamente impossível fiscalizar muitas vezes na semana, mas que se tenha autodeclaração e que se possa, após isso, a fiscalização ter um prazo de 1 ano e meio para poder ir fiscalizar e ver se exatamente aquilo que foi declarado, né, pela empresa está sendo cumprido. Outra questão que nós temos que avançar e avançar muito é no que diz respeito aos habítices. Hoje o Código de Edificações ele já permite aquelas casas unifamiliares, não precisa mais se ter a vistoria do fiscal. O responsável técnico da obra assina um termo junto com o proprietário, onde que diz que está seguindo exatamente aquilo que está no projeto. Mas nós temos que avançar nisso no que diz respeito a pavilhões de até 500, 600 metros quadrados, seja comercial, seja industrial. Nós temos que ter uma fiscalização que olhe o todo, não que se preocupe se a porta está no lugar certo, se no chão tem azulejo ou tem porcelanato. E sim que cuide da cidade no que diz respeito a não ter novas invasões, não ter novos loteamentos irregulares, mas, acima de tudo, que fiscalize a cidade num todo e não que se preocupe com miudezas. E isso a gente já tem um responsável técnico. É outra questão que temos que avançar e avançar muito. Mas, acima de tudo, a regularização fundiária, ela vai nos trazer para o município certamente ganhos expressivos financeiros, não somente para a prefeitura, mas para aquelas pessoas que residem no local. Um lote irregular, se ele vale 20, com a regularização fundiária ele passa a valer 60. Eu tenho certeza absoluta.
né? Então, temos que trabalhar uma cidade dinâmica, uma cidade que planeje e que não deixe fazer novos loteamentos irregulares. E, de preferência, o loteador irregular, aquela pessoa que engana a população, aonde que ela vai lá comprar, ela tem que ser preso, ele tem que ser punido. E por isso que também nós estamos encaminhando nas próximas semanas à Câmara de Vereadores a lei que vai fazer a punição desses loteadores irregulares. Por quê? Porque eles enganam a população, prometem mundos e fundos, prometem infraestrutura e no fim não entregam nada, só recolhem o dinheiro e dão no pé. Então também é uma legislação nova que tende a proibir e, acima de tudo, fiscalizar e multar esses parceladores irregulares. E uma cidade do futuro, uma Caxias do futuro, certamente ela passa muito mais do que pela regularização fundiária, mas ela passa pelo planejamento com o envolvimento principal da população. Sem envolvimento da população, a prefeitura não consegue planejar. E certamente uma sociedade mais humana ela vai passar pela regularização desses quase 80 mil lotes hoje irregulares na cidade, mas ela vai passar por leis e legislações novas, conceitos novos de legislação, a fim que a gente tenha uma Caxias do futuro planejada e muito bem pensada. Meu muito obrigado a todos. Antes de encerrar, muito obrigado, secretário, obrigado, prefeito, vice que está aqui conosco. E lembrar, né, que talvez a coisa mais importante para o ser humano é ter um endereço, uma conta de luz ou água em seu nome. Muito obrigado a todos.